Olá! No vídeo de hoje daremos continuidade ao assunto abstrações de memória. Vamos falar sobre memória virtual e a técnica de paginação, que é uma técnica muito utilizada para se implementar um sistema de memória virtual. Na memória virtual, trabalhamos com o conceito de virtualização de endereços físicos. Basicamente, endereços gerados pelos processos são endereços virtuais e constituem o espaço de endereçamento virtual dos processos. Nesse espaço de endereçamento virtual, temos um espaço que é contíguo, começando sempre pelo endereço 0, e esses endereços são mapeados, de alguma forma, para endereços físicos na memória RAM. Não havendo espaço para armazenar dados na memória RAM, o sistema de memória virtual permite que dados sejam mapeados também no disco, utilizando-se a técnica de swapping, que já tratamos anteriormente. Nessa figura, temos uma visão geral de um cenário onde temos dois processos, A e B, em um sistema de memória virtual. No centro, temos a memória física do computador, com seus endereços físicos, de 0 até n. No lado esquerdo, temos o processo A, com seu espaço de endereçamento virtual indo do endereço virtual 0 até o endereço virtual m. Da mesma forma, temos o espaço de endereçamento virtual do processo B, que também vai do endereço virtual 0 até o endereço virtual m. No processo A, alguns dos seus endereços virtuais estão mapeados em endereços físicos na memória RAM. Por exemplo, o endereço virtual 0 do processo A está mapeado no endereço físico 2. Já o endereço virtual 1 do processo A está mapeado no endereço físico 0 na memória RAM. Ainda, temos que alguns desses endereços virtuais dos processos A e B estão mapeados em dados que estão armazenados no disco, como é o caso do endereço virtual 2 do processo A e os endereços virtuais 2 e 3 do processo B. Aqui embaixo temos então um disco que será utilizado, parte dele, como swapping, ou seja, quando não temos espaço para armazenar todos os dados na memória RAM, parte desse mapeamento será feito diretamente no disco. A ideia de um sistema de memória virtual é permitir que um espaço de endereçamento do processo possa ser efetivamente maior do que o espaço de endereçamento físico. Portanto, o número de endereços virtuais, m nesse nosso exemplo, será sempre maior do que o número de endereços físicos, n, na memória RAM. Aqui temos um exemplo do espaço de endereçamento virtual de processos em um sistema Linux com 32 bits. Cada processo no Linux é descrito por um descritor de processos, que é definido pela estrutura task_struct. Dentro desse descritor de processos, temos inúmeras informações sobre cada um dos processos do sistema. Uma dessas informações é o descritor de memória, definido pela estrutura mm_struct. No descritor de memória, temos, dentre outras informações, os endereços virtuais em que começam e terminam cada um dos elementos que compõem um processo. Como estamos trabalhando aqui nesse exemplo com sistemas de 32 bits, o espaço de endereçamento virtual de um processo é de no máximo 4 GB. No Linux, 1 GB é reservado para o kernel, que ocupa a porção superior do espaço de endereçamento, esse 1 GB na parte aqui do topo. Dentro do espaço de kernel, temos basicamente instruções e dados do kernel. Abaixo do kernel, temos 3 GB, que compõem o espaço de endereçamento das aplicações. Na parte inferior, temos o segmento de texto, que segue um padrão, no caso aqui o padrão ELF, que contém as instruções do programa. Acima dele, temos o segmento de dados. Esse segmento de dados contém dados que foram inicializados. Acima do segmento de dados, temos o segmento BSS, que também é um segmento de dados estáticos, porém contém variáveis que não foram inicializadas. Acima do BSS, temos o heap, que vai servir para armazenar dados que são alocados dinamicamente pelos processos, como por exemplo, através da utilização do malloc, no caso do C, ou do operador new, no caso do C++. Note que, inicialmente, o tamanho do heap ele é pequeno e à medida em que os processos alocam dinamicamente mais dados, esse tamanho do heap cresce nessa direção, de baixo para cima.
Na outra ponta, temos a stack, ou pilha, que armazena informações sobre dados locais dentro de funções, endereços de retorno de função, entre outras informações. A stack cresce no sentido oposto ao heap, portanto, de cima para baixo. Entre a stack e o heap, essa parte é utilizada para mapear arquivos, por exemplo, quando incluímos alguma biblioteca dinâmica ao compilar junto com o nosso programa, ou fazer mapeamentos anônimos. Vamos falar agora sobre a técnica de paginação. A maioria dos sistemas de memória virtual usa a técnica de paginação. Na paginação, o espaço de endereçamento virtual do processo é dividido em unidades de armazenamento de tamanho fixo, denominadas páginas, ou páginas virtuais. Em inglês, usa-se comumente pages ou virtual pages. As unidades correspondentes no espaço de endereçamento físico, ou seja, na RAM, são denominadas molduras de páginas, ou páginas físicas, em inglês comumente chamadas de page frames ou physical pages. Ambas as páginas e molduras de página possuem o mesmo tamanho, que é definido pelo sistema operacional. O sistema operacional mantém em memória uma tabela de páginas para cada um dos processos ativos no sistema. Essa tabela vai relacionar as páginas do espaço de endereçamento virtual com as molduras de página no espaço de endereçamento físico. Vamos entender um pouco melhor o funcionamento da técnica de paginação através de um exemplo. Nesse exemplo, iremos considerar um sistema que possui endereços virtuais de 15 bits, portanto, endereços que variam entre 0 e 32K. Vamos considerar também que temos uma memória física bastante limitada, de 16 KB, e páginas de tamanho 4K. Aqui vamos representar os dois espaços de endereçamento. No lado esquerdo, temos o espaço de endereçamento virtual e no lado direito, temos o espaço de endereçamento físico. Como a nossa memória física nesse exemplo tem apenas 16 KB e o tamanho de página é de 4 KB, dividindo-se 16 KB por 4 KB, temos então que o nosso espaço de endereçamento físico terá apenas 4 molduras de página, que são numeradas aqui nesse exemplo de 0 até 3. Já no lado do espaço de endereçamento virtual, como temos 15 bits, poderemos ter 32K endereços. Como o tamanho de página é de 4K, vamos ter no total 8 páginas virtuais, representadas aqui de 0 até 7. Uma coisa importante a se saber em sistemas de memória virtual com paginação é que cada página pode armazenar diversos dados. Cada dado vai ser colocado em um endereço. Como as nossas páginas aqui nesse exemplo têm 4K, dizemos que existem 4K endereços possíveis em cada uma dessas páginas. Pensando do lado do espaço de endereçamento virtual, a página 0 possui endereços que vão de 0K até 4K. Já a página virtual 1 possui endereços que vão de 4K até 8K. Essa mesma lógica prossegue até que na última página virtual temos os últimos 4K endereços, que vão de 28K até 32K. Como o tamanho de páginas e moldura de páginas é o mesmo, a mesma lógica se aplica do lado do espaço de endereçamento físico, ou seja, a moldura de página 0 vai conter endereços físicos que vão de 0 a 4K. A moldura de página 1 vai conter endereços físicos que vão de 4K a 8K. Até que a última moldura de página, identificada aqui pelo número 3, vai conter endereços que vão de 12K a 16K. Com apenas 4 molduras de página, temos que somente 4 páginas podem estar mapeadas para a memória física em um dado instante de tempo. Por isso, na tabela de páginas, é mantido um bit que indica se aquela página está presente ou ausente na memória física do computador. Nesse nosso exemplo, estamos representando esse bit pela cor cinza. Portanto, temos que apenas 4 páginas aqui marcadas em cinza estão mapeadas para molduras de página na memória física. As páginas aqui em branco não estão sendo utilizadas no momento e não têm mapeamento para a memória física. Nesse nosso exemplo, a página virtual 0 desse processo está mapeada na moldura de página 1 na memória física.
Já a página virtual 1 está mapeada na moldura de página 0 na memória física. A página virtual 4 está mapeada na moldura de página 2 e a página virtual 6 está mapeada na moldura de página 3. Quando então o programa gera um endereço virtual, esse endereço vai ter que ser traduzido de alguma forma em um endereço físico para se acessar à memória física do computador. Portanto, vai acontecer aqui uma tradução entre página e moldura de página. Se o nosso programa tentar acessar os endereços virtuais aqui mostrados, 0 e 4098, quais endereços físicos seriam correspondentes a eles? Vamos começar pelo primeiro caso. Se o nosso programa gerar um endereço virtual 0, esse endereço virtual vai cair nessa primeira faixa aqui, de 0 a 4K, ou seja, vai cair dentro da página virtual 0. Sabemos aqui por esse desenho que a página virtual 0 está mapeada na moldura de página 1. Portanto, se quiséssemos acessar o endereço virtual 0, seria o primeiro endereço possível dentro da página 0. Na prática, esse endereço vai ser traduzido para o primeiro endereço válido da moldura de página 1. Logo, ele será 4096. Isso é obtido porque o deslocamento que foi feito aqui a partir da página 0, ou seja, 0, vai ser aplicado aqui na moldura de página 1. Como a moldura de página 1 começa no endereço 4K, ou seja, 4096, e não houve deslocamento, portanto somamos aqui com 0, o próprio endereço 4096 é o endereço correspondente na memória física. Vamos considerar agora o segundo exemplo. O que aconteceria se o processador gerasse um endereço virtual 4098? Esse endereço virtual teria que ser traduzido para um endereço físico dentro do espaço de endereçamento físico novamente. Primeiro vamos determinar onde está o endereço virtual 4098. Ora, o endereço virtual 4098 está nessa faixa, entre 4096 e 8K, 8191. Ora, o endereço 4098 está nessa faixa de 4096 a 8191, ou seja, 4K a 8K. Portanto, ele cai na página virtual 1. Como sabemos que a página virtual 1 está mapeada na moldura de página 0, sabemos que o endereço físico vai estar dentro dessa moldura de página. Vamos aplicar a mesma regra do deslocamento. A página virtual 1 começa no endereço 4096. Como o endereço que estamos querendo acessar é 4098, estamos fazendo aqui um deslocamento de 2, 4096 mais 2. Portanto, faremos o mesmo deslocamento a partir da moldura de página 0. A moldura de página 0 começa a partir do endereço físico 0, ou seja, será o nosso endereço de base, e somamos a ele o valor do deslocamento, 2. Portanto, o endereço físico de saída para esse caso será o endereço físico 2. Agora, o que acontece quando uma página virtual é referenciada pelo nosso programa e ela não está mapeada na memória? O que acontecerá é o que chamamos de falta de página, ou no termo em inglês, page fault. Basicamente, a página vai ser trazida para a memória e o mapeamento vai ser atualizado. Quando isso acontecer, a instrução que gerou esse page fault, ou seja, a instrução que pediu um endereço que não estava presente na memória, vai ser reexecutada e quando isso acontecer, ela conseguirá acessar a página, pois a página já terá sido trazida para a memória. Vamos ver aqui então o funcionamento disso com um exemplo. Vamos supor que a página virtual 6 foi referenciada pelo nosso programa. Essa página não está mapeada em nenhuma moldura de página, portanto, teremos um page fault. Como temos uma moldura de página aqui livre, essa moldura de página receberá, então, os dados do disco referentes à página virtual 6 desse processo. E, então, esse mapeamento será feito. Quando essa instrução que gerou o page fault for reexecutada, esse mapeamento já vai existir e o acesso vai ser feito normalmente. Uma outra situação pode acontecer. Essa situação é a ocorrência de uma falta de página,
mas não termos aqui, no espaço de endereçamento físico, nenhuma moldura de página livre, como está sendo mostrado nesse caso. Quando isso acontecer, uma das molduras de página, atualmente alocadas na memória física, deverá sofrer uma operação de swap out, ou seja, essa página deverá ser colocada no disco, para abrir espaço para trazer uma outra página, através de uma operação swap in. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, a página que gerou o page fault foi a página virtual 7, ou seja, o nosso programa requisitou a página 7 e ela não estava presente na memória física, e então um page fault foi levantado. Ainda aqui no nosso exemplo, a moldura de página 2 foi escolhida para ser removida. Ela sofrerá uma operação de swap out, será levada para o disco, e a nova página será trazida para o lugar dela. Feito isso, o mapeamento será refeito. Nesse caso, a página virtual 7 agora estará mapeada para a moldura de página 2. Após isso, a instrução que gerou essa falta de página vai ser reexecutada, o mapeamento já vai existir e a tradução poderá ser feita naturalmente. Essa tradução de endereços virtuais para endereços físicos poderia ser feita completamente em software. Porém, o desempenho não seria muito satisfatório. Por isso, dentro dos processadores, temos um módulo específico para fazer a tradução de endereços virtuais para endereços físicos, denominado MMU, do inglês Memory Management Unit. Então a ideia é que o processador gere endereços virtuais e passe esses endereços virtuais para a MMU, que, ao receber esses endereços virtuais, faz a tradução desses endereços virtuais para endereços físicos e joga o endereço físico de volta no barramento para acessar a memória. Vamos ver como funciona a tradução de um endereço virtual para um endereço físico através de um exemplo. Utilizaremos o mesmo exemplo anterior, onde tínhamos 15 bits para representar endereços virtuais, tamanhos de página de 4 KB e uma memória física de 16 KB. Então aqui nessa figura estamos representando na parte inferior o endereço virtual, que contém 15 bits, que nesse caso corresponde ao valor em decimal 4196. Em cima temos a tabela de páginas, que contém 8 entradas. Duas informações estão sendo mostradas nessa imagem. Do lado direito, temos o bit ausente ou presente, que indica se uma página virtual está mapeada ou não em uma moldura de página no momento. Bit em 1 indica que existe esse mapeamento, bit em 0 indica que esse mapeamento não existe. A outra informação que temos é o próprio número da moldura de página, que vai, na prática, representar a tradução. Por exemplo, a informação sobre a página virtual 0 se encontra na entrada 0 dessa tabela. Ao verificarmos aqui que o bit ausente ou presente está em 1, significa que há uma tradução para uma moldura de página. A moldura de página que está relacionada com a página virtual 0, nesse caso, é a 1, representada aqui por esses dois bits, 0, 1. Num outro exemplo, a página virtual 6 está mapeada na memória, porque o bit ausente ou presente está em 1, e está mapeada na moldura de página 11, ou seja, na moldura de página 3. Vamos ver agora como funciona a tradução. O endereço virtual é dividido em duas partes, o deslocamento dentro da página e um número que identifica essa página. A quantidade de bits utilizada para o deslocamento dentro da página está diretamente relacionada ao tamanho da página. Como temos páginas de 4 KB, precisamos de 12 bits para poder representar 4K endereços dentro dessa página. Como temos um total de 15 bits no endereço virtual e 12 bits são utilizados para o deslocamento, sobram apenas 3 bits para identificar o número da página. E são os bits mais significativos do endereço virtual. Como temos apenas 3 bits para identificar o número de página, temos 2 elevado a 3 possibilidades de páginas virtuais, ou seja, 8 páginas, o que está totalmente de acordo com essa nossa tabela de páginas que contém 8 entradas. Quando então o endereço virtual é apresentado, os bits mais significativos referentes ao identificador da página são utilizados para indexar a tabela de páginas. Nesse nosso exemplo, temos 001, portanto, vamos indexar a tabela de páginas no seu índice 1.
Lá dentro, vamos olhar qual moldura de página está relacionada com aquela página virtual 1. Como vemos que há um mapeamento, a moldura de página 0 será utilizada como parte do endereço físico de saída. Nesse caso, os 2 primeiros bits desse endereço serão 00. Então, o deslocamento vai ser copiado lá para a saída, formando-se assim o endereço físico. Note que esse endereço físico contém 14 bits, um bit a menos do que o endereço virtual, que continha 15 bits. Aqui vale 2 comentários. O primeiro comentário é que, como dito anteriormente, temos um espaço de endereçamento virtual que é maior do que o espaço de endereçamento físico. Temos 2 elevado a 15 opções de endereços virtuais no espaço de endereçamento virtual e temos 2 elevado a 14 opções de endereços físicos dentro do espaço de endereçamento físico. Note que, como a nossa memória física tem apenas 16 KB e o tamanho de páginas é de 4 KB, dividindo-se 16K por 4K, vamos ter 4. Portanto, precisaremos de 2 bits para representar as 4 possibilidades de molduras de página do nosso sistema. 00, 01, 10 e 11. Essas são as 4 possibilidades. Por isso que o nosso endereço físico possui um bit a menos do que o endereço virtual, porque na prática a moldura de página é representada por 2 bits, pois temos apenas 4 opções. Já na página virtual, utilizamos 3 bits, pois temos 8 opções de página virtual nesse sistema. Como temos aqui o endereço completo, endereço físico, podemos então saber qual endereço será utilizado para ser acessado na memória física. Nesse nosso exemplo, o endereço físico de saída foi o número 100. Logo, o endereço virtual 4196 foi informado para a nossa tradução e como endereço de saída tivemos o endereço físico 100. Além das informações mostradas naquela ilustração anterior, temos outras informações que são armazenadas dentro de cada uma das entradas daquela tabela de página. Então, como visto anteriormente, temos o bit presente e ausente, que indica se há um mapeamento para aquela página virtual a uma moldura de página. Temos bits de proteção, que vão ser utilizados para indicar se podemos ler, escrever ou fazer ambas as operações naquela página virtual. Temos um bit de modificada, que indica se aquela página virtual foi modificada ou não. Quando esse bit estiver ligado, significa que o conteúdo daquela página foi alterado na memória. E por fim, temos o bit referenciado, que quando ligado significa que aquela página foi acessada. Essa informação de modificada e referenciada vai ser utilizada posteriormente por algoritmos que utilizam essas informações para tomar decisões, por exemplo, de qual página substituir na memória quando a memória estiver cheia. Veremos isso posteriormente nesse curso. Essa ilustração aqui, então, representa uma visão geral das informações que são contidas em cada uma das entradas da tabela de página. Então, além desses bits de controle, temos, obviamente, o número da moldura de página que vai ser utilizada para se fazer a tradução, como mostrado no exemplo anterior. Um ponto importante sobre a tabela de páginas é onde essa tabela é armazenada. Na prática, a tabela de páginas é armazenada em espaço de kernel na própria memória RAM do computador. Temos uma tabela de páginas para cada processo ativo no sistema e temos 2 registradores no processador que guardam informações sobre os endereços físicos onde se encontram essas tabelas de página. Esses registradores são PTBR e o PTLR. O PTBR indica o endereço base da tabela de páginas de um processo e o PTLR indica o endereço limite da tabela de páginas de um processo. Quando temos troca de contextos entre processos, esses registradores são atualizados para apontar para os endereços na memória física onde se encontra a tabela de páginas do processo em questão. Qual seria o problema de termos a tabela de páginas armazenada na memória RAM? O problema é que, para cada acesso à memória, efetivamente fazemos 2 acessos. Um acesso para consultar a tabela de páginas e aí fazer a tradução, descobrindo se assim o endereço físico. E então, com o endereço físico em mãos, fazemos o segundo acesso na memória para acessar realmente a página que foi requisitada. Isso causa um problema de desempenho, pois a cada acesso à memória
temos na prática 2 acessos sendo feitos. Como poderíamos evitar esse problema? Vamos lembrar aqui do uso de caches. Caches, de um modo geral, permitem que a gente armazene dados que estão sendo utilizados pelos programas para que não possamos pagar o alto custo de latência para se acessar a memória RAM. A ideia aqui é justamente a mesma, porém utilizar uma cache específica para auxiliar nesse processo de tradução, evitando-se assim ter que consultar a tabela de páginas da memória RAM. Essa cache é denominada de TLB, do inglês Translation Look-Aside Buffer. Na prática, a TLB vai mapear endereços virtuais em endereços físicos, sem necessidade de passar essa tradução através da tabela de páginas, ou seja, de um acesso à memória RAM. A ideia é que a TLB armazene páginas que são pertencentes ao working set dos programas, ou seja, é aquele conjunto de páginas que o programa está acessando em um dado instante de tempo, em função de sua localidade tanto espacial como temporal. A TLB é implementada em hardware utilizando-se uma memória associativa, onde o endereço virtual é apresentado para a MMU e comparado com todas as entradas da TLB simultaneamente, ou seja, em paralelo, para determinar se alguma delas contém a informação de tradução daquela página em uma moldura de página. Isso dá um desempenho excelente na tradução de endereços. Aqui temos um exemplo de uma TLB, onde algumas das informações importantes mantidas por ela são mostradas. Uma informação mostrada aqui no lado esquerdo é o bit de validade, que indica se aquela entrada da TLB está válida ou não, ou seja, se aquela tradução ainda pode ser feita para traduzir um endereço virtual em endereço físico ou não mais. Além disso, contém o número da página virtual, bits, que indicam se aquela página foi modificada ou não, e bits de proteção, como por exemplo de leitura e escrita ou ambos, e a moldura de página correspondente da tradução. Então, basicamente, o que a TLB vai fazer é, se apresentarmos um endereço de entrada aqui, cujo identificador da página é 120, 120 será comparado com todas as linhas dessa TLB em paralelo, e será detectado então que nessa linha de cima temos essa informação e que essa informação é válida. Logo, entrando-se 120 como número de página virtual, sairia aqui 12 como sendo moldura de página. Então esse 12, da mesma forma com que mostramos anteriormente, será concatenado com deslocamento para gerar um endereço físico de saída. Essa tradução aconteceu diretamente dentro da TLB e não foi necessário se fazer então uma consulta na tabela de páginas que está armazenada na memória RAM. Portanto, nesse caso, temos a tradução sendo feita na cache e o acesso à memória RAM sendo feito somente com o endereço físico de saída, onde contém o dado que queremos acessar. Vamos ver aqui todas as etapas necessárias para a tradução de um endereço virtual em um endereço físico em um sistema de paginação que utiliza a TLB. Primeiramente, a TLB é consultada utilizando-se os bits referentes ao número da página no endereço virtual, naqueles bits mais significativos. Se a tradução é encontrada na TLB, temos o que chamamos de TLB hit. Nesse caso, a moldura de página de saída da TLB é concatenada com deslocamento, resultando assim no endereço físico a ser acessado na RAM. Caso contrário, temos um TLB miss e, portanto, precisamos acessar a tabela de páginas em memória. Ao acessar a tabela de páginas, se a tradução for encontrada nela, temos o que chamamos de page hit. Nesse caso, a moldura de página de saída da tabela de páginas é concatenada com deslocamento do endereço virtual, resultando assim no endereço físico a ser acessado na memória RAM. Aproveita-se ainda, nesse caso, para atualizar a TLB, para que as próximas traduções de endereço nessa mesma página resultem em TLB hit. Se a tradução não existe na tabela de páginas, ou seja, se o bit ausente e presente está 0 para aquela página virtual em questão que queremos traduzir, temos um page fault. Nesse caso, uma operação de swap in é necessária para trazer os dados do disco para a memória física e o mapeamento precisa ser atualizado da página virtual, que foi requisitada, para a moldura de página que acabou de ser alocada para guardar os dados requisitados. Feito isso,
a operação que ocasionou esse page fault é reiniciada, ocasionando assim um sucesso na tradução do endereço. Esta figura mostra uma visão gráfica desse processo de tradução com as etapas que falamos anteriormente. Na parte superior temos o endereço virtual, que é apresentado para a MMU que possui uma TLB. Nesse endereço virtual, estamos inicialmente interessados nos bits mais significativos, que representam o número da página. Esses bits são apresentados para a TLB no passo 1. Se uma tradução for feita na TLB, a TLB então encontra a moldura de página e coloca essa moldura de página na saída, concatenando com o deslocamento que veio do próprio endereço virtual, gerando assim o endereço físico de saída. Caso contrário, temos um TLB miss e a tabela de páginas do processo precisa ser consultada. Se a tradução existir dentro da tabela de páginas do processo, temos o que chamamos de page hit. Nesse caso, a moldura de páginas é colocada juntamente com o deslocamento, criando-se assim o endereço físico de saída, e a TLB é atualizada com essa tradução. Isso permitirá que, se um endereço virtual que cair na mesma página for requisitado na sequência, essa tradução possa tomar esse caminho mais rápido, que é feito através da tradução via TLB. Em caso negativo, se essa tradução não for feita via tabela de páginas, significa que não há moldura contendo os dados da página virtual que foi requisitada. Nesse caso, vai ser gerado um page fault e essa página vai ter que ser trazida do disco. Como dito anteriormente, as tabelas de páginas são mantidas na memória, em espaço de núcleo. Para cada processo, temos uma tabela de páginas. O tamanho da tabela de páginas ele pode ser muito grande em sistemas que possuem um grande espaço de endereçamento virtual, como, por exemplo, os sistemas que utilizam mais do que 32 bits para representar endereços virtuais. Para lidar com esse tamanho grande de tabelas de página em memória, existem basicamente duas abordagens. A primeira delas é chamada de tabelas de páginas multinível e a segunda é chamada de tabelas de páginas invertidas. Nas tabelas de páginas multinível, os processos possuem mais de uma tabela de páginas. Nesse caso, os bits mais significativos do endereço virtual são divididos em N níveis. Todos os níveis, exceto o último, contêm um endereço ou o número da moldura de página de uma outra tabela de páginas. Já no último nível, vamos ter o número da moldura de página propriamente dita, que vai ser utilizado para a realização da tradução do endereço. Nessa imagem, temos uma visão geral dos bits de um endereço virtual na abordagem de tabelas de páginas multinível. Os bits menos significativos são os bits de deslocamento, já falamos muito deles anteriormente. Já os bits mais significativos, que, na abordagem anterior, eram utilizados para representar um número de página, aqui são divididos em múltiplos níveis, PT1, PT2, até o nível PTN. A quantidade de níveis utilizados no endereço virtual é totalmente dependente da arquitetura em que estamos executando o nosso sistema operacional. A principal ideia da tabela de páginas multinível é evitar a necessidade de se manter em memória tabelas de páginas muito grandes. Isso se deve ao fato de que a maioria dos processos no sistema operacional não usa todo o seu espaço de endereçamento virtual. Vamos considerar um exemplo para entender melhor a ideia da utilização de tabelas de páginas multinível. Nesse exemplo, consideraremos endereços virtuais de 32 bits, contendo dois níveis na tabela de página multinível e páginas de 4 KB. Portanto, aqui temos um endereço virtual que contém 32 bits. Como nesse exemplo as páginas possuem 4 KB, temos novamente 12 bits necessários para representar o deslocamento dentro da página. Como temos um total de 32 bits, sobram 20 bits. Nesse nosso exemplo, dividimos a tabela de páginas em dois níveis, utilizando como exemplo 10 bits para cada um dos níveis. O campo PT1, que contém os 10 bits mais significativos, vai ser utilizado para endereçar uma tabela de páginas de primeiro nível. Como temos 10 bits nesse campo, temos 2 elevado a 10 possibilidades de entradas nessa tabela de primeiro nível, o que totaliza 1024 entradas. Cada uma das entradas dessa tabela de primeiro nível poderá apontar para uma tabela de segundo nível, em função da necessidade de armazenamento dentro do espaço de endereçamento virtual do processo.
Nesse nosso exemplo, a primeira entrada está apontando para uma tabela de segundo nível, a segunda entrada está apontando para uma outra tabela de segundo nível, e a última entrada está apontando para uma terceira tabela de segundo nível. Note que, nesse caso, todas as outras entradas estão livres e, portanto, não apontam para nenhuma outra tabela de páginas de segundo nível na memória. Aqui podemos ver a grande vantagem da utilização de tabelas de páginas multinível. Nesse nosso exemplo, como temos 20 bits para representar páginas, poderíamos ter, no total, 2 elevado a 20 entradas se utilizássemos uma tabela de páginas com somente um nível. Nesse caso, para cada processo dentro do sistema operacional, teríamos que manter uma tabela de páginas contendo 2 elevado a 20 entradas. Já aqui na tabela multinível, como temos 2 níveis nesse exemplo, temos a necessidade de manter para cada processo apenas uma tabela com 2 elevado a 10 entradas e, então, o número variável de outras tabelas de segundo nível em função da necessidade de armazenamento do processo. Nesse nosso exemplo, estamos considerando que foi necessário 3 tabelas de páginas de segundo nível. Portanto, comparando esse exemplo com o caso anterior, teríamos aqui um total de quantas entradas? 2 elevado a 10 na tabela de páginas de primeiro nível e mais 3 vezes 2 elevado a 10, o que dá 4 vezes 2 elevado a 10. Isso é muito menor do que manter uma tabela de páginas por processo contendo 2 elevado a 20 entradas. Os próximos 10 bits mais significativos, representados aqui pelo campo PT2, são utilizados para indexar as tabelas de segundo nível, como mostrado aqui nessa figura. Vamos ver agora um exemplo de tradução de um endereço virtual para um endereço físico utilizando tabelas com 2 níveis. Vamos supor que todos os bits mais significativos pertencentes ao campo PT1 estejam em 0. Nesse caso, acessaríamos a entrada 0 da tabela de páginas em primeiro nível, que conteria o endereço de uma tabela de páginas de segundo nível. Vamos assumir, então, que os bits no campo PT2 equivalem ao valor 3 decimal. Nesse caso, acessaríamos a quarta entrada da tabela de páginas de segundo nível. É na tabela de páginas de segundo nível que será armazenada a informação sobre a moldura de página que está relacionada com aquela página virtual que estamos tentando acessar, representada aqui por essa flecha. Logo, essa flecha apontará para a moldura de página na memória RAM que queremos acessar. Então, aplicamos o deslocamento dentro dessa moldura de página para acessar a palavra. A segunda abordagem para trabalhar com tabelas de páginas muito grandes na memória é chamada de tabelas de páginas invertidas. Nessa abordagem, uma única tabela de páginas invertidas é mantida em memória para todos os processos do sistema. Portanto, para diferenciar páginas virtuais de um processo de outro, é necessário manter também, em cada entrada dessa tabela, o Process ID do processo. De um modo geral, o número de entradas nessa tabela de páginas invertidas é igual ao número de molduras de página na memória física. O índice que serve para indexar essa tabela representa um número de uma moldura de página, como mostrado aqui na figura do lado direito. Vamos ver agora como funciona a tradução de um endereço virtual para um endereço físico utilizando essa abordagem de tabela de páginas invertidas. Aqui no topo temos o endereço virtual, que é um conjunto de bits composto pelo número da página e pelo seu deslocamento. Além do endereço virtual, como dito anteriormente, nessa abordagem precisamos do Process ID do processo que está requisitando acesso àquela página. Com essas duas informações em mãos, a tabela de páginas invertidas é consultada, utilizando-se o Process ID e o número da página. Nesse caso, o núcleo do sistema operacional fará uma busca linear em todas as entradas dessa tabela de página, com o intuito de encontrar uma entrada que contenha a informação igual ao Process ID, que está requisitando aquela página, e o número de página requisitada. Caso haja correspondência nessa busca, o próprio valor do índice I é utilizado nos bits mais significativos do endereço de saída, referentes à moldura de página. Então, o deslocamento é utilizado para completar o endereço físico de saída. Essa busca linear na tabela de páginas invertidas apresenta um péssimo desempenho. Devido a isso, existe uma otimização nessa abordagem que é chamada de Hashed Inverted Page Tables, onde a ideia é utilizar uma função hash h
que recebe dois argumentos de entrada, o P, que é um Process ID, e o VPN, que é um número de página. Então, essa função hash é aplicada nesses dois argumentos para encontrar uma entrada na tabela de páginas invertidas que possa conter essa página VPN de um processo P. Como a função hash pode mapear mais de uma página para a mesma entrada, há necessidade de tratamento de colisões, o que pode ser feito utilizando-se, por exemplo, listas ligadas. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.